Olá! Nesse vídeo, nós vamos identificar quais os níveis de escrita no processo de alfabetização, levando em consideração que o currículo deve garantir ao aluno o direito a ser alfabetizado na idade certa. Durante esse processo de alfabetização, o aluno passa por diversos níveis de escrita e, de acordo com Emília Ferreiro, a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual. E durante esse processo, a criança vai passar por etapas com avanços e recursos até que ela possa se apossar do código linguístico. De acordo com essa teoria, exposta em Psicogênese da Língua Escrita, toda criança ela passa por 4 fases até que esteja alfabetizada. E são elas pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. A fase pré-silábica pode ser dividida em 2 etapas. A primeira fase, chamada de grafismo, a criança escreve utilizando garatujas e outros símbolos gráficos. Além disso, ela tem traços típicos como linhas e formas semelhantes a M's em letras cursivas, como está mostrando na imagem. Verifiquem que nós chamamos esse tipo de escrita de garatuja, até o momento em que ela vai descobrir a função social das letras e começar a associá-la à escrita. É aí que nós vamos para a próxima etapa, pré-silábico letras. Neste nível, as crianças utilizam as letras aleatoriamente. Ela não diferencia letras de números e ela vai utilizar uma escrita variada sem correspondência. Verifiquem que ela vai relacionar o tamanho da palavra com o tamanho do objeto. Como vocês podem ver na imagem, formiga, ela escreveu com apenas 3 letras pelo fato da formiga ser um animal pequeno. E cavalo, ela utilizou mais letras pelo fato do cavalo ser um animal maior do que a formiga. A próxima hipótese é a hipótese silábico. Nesse nível, as crianças já relacionam a escrita à fala. Elas já percebem a relação do som com a grafia e escrevem uma letra para cada sílaba. Vejamos no exemplo que a palavra gato, ela utilizou 2 letras, representando como se fossem 2 sílabas. Então, ela já começa a perceber essa relação de som com a grafia, bem como nos demais exemplos. O nível silábico alfabético, como o próprio nome já diz, é a transição do nível silábico para o alfabético. Nele, essa criança vai escrever as palavras utilizando em algumas sílabas apenas uma letra e vai representá-la em outras com a sílaba inteira, como por exemplo aí na palavra cavalo, no último exemplo, ele vai tirar apenas a vogal A. Então, a criança vai alternar entre a escrita silábica com a alfabética. Algumas vezes ela vai escrever a sílaba completa e outras vezes incompleta, como vocês podem observar nesses exemplos. Na hipótese alfabética, a criança já se apropria do sistema de escrita e já consegue relacionar as emissões sonoras com as letras para representá-las através da escrita. Verifiquem que a criança vai escrever do modo como ela fala e ela vai fazer também a correspondência entre os fonemas, o som e grafemas, que são as letras. Na hipótese ortográfica, a criança vai produzir as escritas alfabéticas já observando as convenções ortográficas da escrita, ou seja, ela vai seguir as normas ortográficas e vai conseguir escrever corretamente. Por que é importante a avaliação? A partir dessa avaliação, nós vamos identificar o quanto o aluno já sabe, qual é o seu nível de escrita, e é importante que ela seja feita sem a interferência do professor, porque através dessa avaliação nós vamos identificar qual é o nível que este aluno se encontra para, a partir daí, desenvolver estratégias para que esse aluno possa avançar de nível e, no final, chegar no nível alfabético já apropriado do sistema de escrita. Essa sondagem é feita através de uma escrita espontânea, de listas de palavras de um mesmo campo semântico e, no final, a escrita de uma frase. A aprendizagem não acontece de maneira simultânea em todas as crianças. Dessa forma, é normal que encontremos em turmas de alfabetização crianças em todos os níveis de escrita. Por isso, é importante a realização da aplicação de avaliação diagnóstica de leitura e hipótese de escrita para
fazer o mapeamento dessas turmas e identificar os alunos que estão com déficit na aprendizagem e, a partir de então, elaborar e definir estratégias para a recuperação de aprendizagem com a equipe pedagógica da escola.